Campina Grande, segunda-feira, 17 de novembro. Que bom nos reencontrarmos neste início de dia, começo de semana, depois de uma festa belíssima de celebração de aniversário da Igreja do Calvário, Conjunto Coral Saracali. Tivemos reuniões bem concorridas, mensagens de Deus para o nosso coração, que posteriormente estaremos trazendo aqui para você que não prestigiou, que não participou, que não compareceu. Vamos trazer para você que não esteve conosco as mensagens, os louvores que foram entoados durante a celebração do aniversário da Igreja e do Coral Saracali. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão para a sua meditação e você também ainda ouvirá o Conjunto Coral Saracali louvando a Deus nessa oportunidade. Antes, quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, continue orando pelo programa Opção para a Vida. Eu tenho feito aqui um apelo para aqueles que puderem nos ajudar a manter este programa no ar. Duas coisas você pode fazer. A primeira é orar, interceder, para que este programa continue com esta chama acesa, levando, trazendo para muitos corações as boas novas de salvação. E a segunda coisa que você pode fazer, se sentir no seu coração, se sensibilizar e desejar nos ajudar a manter este programa no ar, nós só temos que agradecer a sua generosa oferta. Você poderá fazê-la através da agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, que aparece abaixo aí do seu vídeo, e conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos àqueles que cooperarem, que contribuírem e orarem também pelo programa. Não deixe esta chama se apagar. Quero deixá-los agora com o Conjunto Coral Saracali. Sou a cura, sou o poder.
realmente Deus trata com misericórdia, porque eles se arrependeram, porque eles reconheceram o poder de Deus. A maioria não. Vocês aprenderam no longo estudo que nós fizemos durante essas semanas, os capítulos que nós estudamos, que os reis, os sacerdotes fizeram e abusaram da bondade e da misericórdia de Deus. Então, nesse versículo 8, o Senhor está dizendo isso para eles. Aqui está implícito que Ele vai tratar diferente como tratou com os que desobedeceram, no caso, aqueles que se humilharam, o remanescente. É isso que Ele diz aqui: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a terra de Jacó, diz o Senhor. Esse não destruirei de todo era o resíduo, como eu disse há pouco, era o remanescente, que Deus ia voltar a tratar com eles, não iria destruí-los totalmente. Então o Senhor estava para derramar juízo sobre todo Israel, mas prometera preservar o remanescente. Deu para vocês entenderem? Está claro? Então não temos dúvida. Sabe, irmãos, quando Deus foi destruir o mundo com o dilúvio, Ele preservou quem? Noé e a sua família. Quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele preservou Ló e a sua família também. Mas a sua mulher, ela subestimou aquilo que Deus havia dito: não olhe para trás. Quem olhar para trás voltará, se olhar vai se transformar numa estátua de sal. Eu costumo sempre dizer, quando eu cito essa passagem, que quem olha para trás, quem olha pelo retrovisor da sua vida, ou tem alegrias ou tem saudade de coisas que passaram. E a mulher de Ló, certamente, ela estava olhando para trás com saudade da vidazinha errada que ela levava lá. Com certeza, irmãos, que havia uma ordem do Senhor: não olhe para trás. Então só foi preservado ali Ló e seus filhos, mas a sua mulher ficou, transformou lá numa estátua de sal. Então observe que Ele sempre dá uma oportunidade para aqueles que realmente o obedeçam. Amém? Vamos para o versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Esse exemplo que ele dá aqui, irmãos, é quando o agricultor, quem já morou no sertão, no sítio, sabe do que eu estou falando? Se ele vai colher feijão e a palha está seca, ele pega aquela peneira grande, né, como se fosse um crivo, e joga para cima, para que quando cai a palha, o vento leve e o grãozinho caia dentro da peneira ou do crivo que está lá fazendo. Então ele toma um exemplo aqui alegórico para mostrar que ele ia fazer isso com a casa de Israel. E ele diz ainda mais aqui: eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um grão. Essa foi uma das maneiras de Deus punir Israel. Quando Israel, meus irmãos, foi disperso em todas as nações, por todas as nações, e isso não só foi uma vez que Israel foi disperso, houve várias diásporas, inclusive houve quando Israel foi levado para o cativeiro assírio, babilônico, medo-persa, e também quando foi levado, depois que Jerusalém foi destruída, no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Por isso você vê judeu argentino, brasileiro, alemão, russo, espanhol, de todas as nações do mundo. Há judeus espalhados em todos os recantos, em todos os continentes. Então eles já tinham sido levados, inclusive pelo reino assírio, espalhados, levados para lá. E o Senhor estava agora dizendo para eles que, diante do que eles se comportaram, Ele ia separar o joio do trigo, em outras palavras. Ele iria separar o verdadeiro e genuíno do que era infiel, daqueles que aparentavam, mas na realidade tinham um comportamento totalmente fora do normal, não queriam se comprometer com Deus nem com a sua palavra. Lembra-se que Jesus contou a parábola
que quando ele vier, vai separar os bodes das ovelhas, não vai ser diferente como foi naqueles dias. O joio do trigo, ele vai separar, não é diferente. Então, observem que a mesma linguagem que Amós usa, Jesus também, referindo-se quando ele viria, ou quando ele voltasse para buscar o seu povo, ia separar os bodes das ovelhas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu não gostaria de dizer, mas hoje em muitas igrejas há mais bode do que ovelhas. Por incrível que pareça, que o povo não está nem aí para obedecer a palavra de Deus. O que se prega, o que se proclama hoje em muitas igrejas, meus irmãos, é mais aquele evangelho oba-oba, é aquele evangelho self-service, é aquele evangelho da procura, da oferta da procura. As pessoas vão mais porque, eu quero melhorar de vida, eu quero sair da crise, eu quero melhorar meu casamento, eu quero me ver livre disso, daquilo. E então, não há nada de compromisso com Deus. Ninguém quer se comprometer com a palavra. Então o Senhor vai fazer separação. E muitos vão dizer: Senhor, eu em teu nome fiz isso e tantas coisas, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque Deus conhece a índole de cada um de nós, Ele conhece o caráter de cada um de nós. Ele sabe até onde você realmente vive uma vida com temor e tremor, em detrimento de você viver uma vida de fachada, um evangelho apenas de fachada. E é assim que muita gente vive hoje este evangelho. Então no versículo 9 ele diz: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. No versículo 10, o Senhor continua falando através de Amós: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Reparem que arrogância, reparem que petulância, reparem que vaidade, que orgulho espiritual. Olha, nós somos povo de Deus, nós somos uma nação escolhida por Deus, nada vai nos atingir. Era assim que eles pensavam. Eles se julgavam, meus irmãos, isentos, imunes do juízo de Deus, mesmo quando estivessem errados, mesmo quando estivessem vivendo na contramão da vontade de Deus. Eles se julgavam, portanto, importantes, mais importantes do que os etíopes, mais importantes do que os de Kir, de Caftor, que é citado acima. E isso eles tinham conhecimento, porque eram povos da época deles. Então eles se julgavam tão importantes que nada vai nos atingir. Veja o versículo 10 que ele conclui lá dizendo: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Repito, ledo engano. Então, somente o remanescente, por causa das misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos e que se dobraram diante de Deus, é que seriam preservados. Inclusive isso está no capítulo 3, que nós estudamos já anteriormente, versículo 12, e no capítulo 3, capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler apenas aqui, do mesmo livro, é só você voltar umas 2 páginas, no capítulo 3, versículo 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Já estudamos esse capítulo 3, como também no capítulo 5, versículo. Eu estou apenas recapitulando aqui para você ver que o Senhor já havia comentado isso anteriormente. No capítulo 5 ainda de Amós, versículo 15, ele torna a dizer: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecer na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O Senhor vai se compadecer do restante. O Senhor vai se compadecer do remanescentezinho. Por causa do remanescente, o Senhor vai preservar, o Senhor vai salvar, o Senhor não vai destruí-los totalmente. No versículo 11, o Senhor continua falando através de Amós: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o
das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Nesses versículos, principalmente o versículo que estamos vendo aqui, versículo 11, ele faz uma referência, meus irmãos, ao que ele no passado, como tratou o povo, e quando o povo teve arrependimento, contrição, quebrantamento, o Senhor voltou a tratar com eles de acordo com as suas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Então, nesse versículo, ele traz a lume, né, uma palavra importante para que eles pudessem pelo menos observar. Olha, eu vou voltar a tratar com vocês, a tabernacular com vocês, eu vou prometer a vocês que eu vou estar com vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo: levantarei o tabernáculo de Davi, que estava caído, eu repararei as suas brechas, eu vou tratar direitinho, vou tratar cada caso de maneira que tudo seja reparado e corrigido, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Ele estava falando aqui, sabe para quem? Para os remanescentes, porque os rebeldes não estavam nem aí. Estava falando para aqueles que realmente estavam contritos, quebrantados, desejosos realmente de fazer com que aquilo que Deus havia prometido se cumprisse em suas vidas. Então, nesse versículo, o Senhor traz uma palavra de advertência para aqueles que estavam rebeldes, para que eles observassem: olha, vou voltar a tratar, o tabernáculo vai ser reconstruído. Eu estava lendo, inclusive, um comentarista, e a gente pesquisa, lê muitos comentários, mas um comentarista, ele estava dizendo o seguinte: essa tenda, barraca ou tabernáculo, alguns acreditam que essa profecia não foi apenas cumprida nos dias de Amós, posteriori, mas inclusive ela também tem uma dimensão para os tempos futuros, inclusive no milênio. Porque no milênio, meus irmãos, como hoje, quem é o templo e morada de Deus? Hein? Somos nós. No milênio não vai ser diferente. Nós continuaremos sendo morada de Deus, sendo que serão aqueles que realmente reconheceram que o Senhor Jesus era o Messias enviado à casa de Israel, no caso os que se converteram, como também todos os povos de todas as nações, tribos, línguas e nações, conforme nós vemos. Então, esses que assim se comportarem, ele está dizendo aqui que vai ser como nos dias, como nos dias antigos, como na antiguidade, restaurá-los-ei como fora nos dias da antiguidade. Lá no livro de Atos, capítulo 15, versos 16 e 17, quando foi lido esse texto, parece-me que, vamos ver aqui, no livro de Atos, capítulo 15, versos 16 e 17, é importante a gente ouvir essa leitura, porque foi lido exatamente o que Amós tinha profetizado naqueles dias. Versos 15 e 16, capítulo 15, versos 16 e 17. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. O que Amós falou. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O que Amós falou foi lido aqui também, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Amós disse desde a antiguidade. Aqui em Atos, quando foi lido essa parte citada a Amós, desde os séculos passados. E essa passagem, meus irmãos, até hoje, esse remanescente, até hoje ainda está com a pira olímpica acesa. Como assim, pastor? Você vê hoje alguns judeus messiânicos,
judeus messiânicos? Sim. Esses são remanescentes que ficaram. A maioria continua rejeitando, não reconhece que Jesus é o Messias enviado à casa de Israel. Eles até murmuram, blasfemam contra a pessoa de Jesus. Mas tem um remanescentezinho. Eu conheço até pastores do ministério da chamada da meia-noite, que são pastores que moram em Israel e são pastores de igrejas messiânicas. Inclusive o ministério que trabalha nessa área, somente voltada para judeus, é o ministério da chamada da meia-noite. Então, eles fazem congressos, eles realizam palestras. Existem igrejas lá em Israel, não é denominada igreja, mas é como se fosse uma associação, onde se comportam lá, como nós estamos aqui adorando ao Senhor Jesus. Então, esses aí, para a gente aplicar aqui, seriam remanescentes hoje. Nós tivemos lá, na igreja lá, da missionária Railda, né? Estivemos lá visitando. Então, são comunidades. Agora veja bem, a maioria deles são judeus convertidos da Rússia, do Brasil, da Coreia, quando alguns viajam da Coreia do Norte, não, Coreia do Sul. São alguns judeus americanos, australianos, argentinos. É uma verdadeira coxa de retalho, irmãos. Judeus que voltaram para Israel, que foram repatriados, estão lá, e aí tiveram uma experiência, tiveram um encontro com Jesus, então passaram a fazer parte agora do corpo de Cristo. Está entendendo? Como é interessante isso, né? Exatamente, Então, observem que isso aqui se cumpriu posteriori aos dias de Amós, mas ainda hoje está se acontecendo. Ainda hoje está se repetindo isso. No versículo 12, vamos aqui, por causa do tempo, né? Senão a gente não conclui hoje. Eu quero concluir, devo concluir. No versículo 12, que estamos já no versículo 12. Desmarquei aqui, mas eu vou encontrar. Amós 6:12. No versículo 12 ele diz: o restante de Edom são os seus descendentes de Esaú, um dos filhos de Isaque, que receberia também a promessa como remanescente, ou seja, além deles também todas as nações que serão chamadas por seu nome, a saber, os que receberiam o dom da graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, conforme vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 10 a 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o aceitarem, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa mensagem que nós estamos lendo aqui para vocês, esse texto de Amós, capítulo 9, versículo 12, está falando exatamente isso, em nossos dias, em pleno século 21. É exatamente isso que Amós está falando. Falou para aqueles dias, mas estamos estudando aqui, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Ou seja, judeus convertidos, gentios também convertidos ao cristianismo. Porque inclusive, irmãos, quem quiser conhecer a história de Israel, preste atenção no que eu vou dizer, é importante. Quem quiser conhecer a história de Israel, basta você ler 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. 3 capítulos. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. No capítulo 9, inclusive, há um ensinamento errôneo, absurdo, defendido por muitos pastores, que a igreja substituiu Israel. Não, senhores. Vá ler a carta de Paulo aos Romanos, quem pensa assim, você vê que lá no capítulo 9, Deus está tratando com Israel. Mas como Israel rejeitou
abriu-se um hiato para Deus tratar com a igreja, capítulo 10. Mas no capítulo 11 ele vai voltar a tratar com Israel. É fácil de você entender isso. Então Israel, quem acredita na substituição da igreja de Israel pela igreja, está completamente equivocado. Isso não está certo, isso é heresia. Israel, capítulo 9, Deus tratou, mas como eles rejeitaram. Capítulo 10, Deus passou a tratar conosco, com nós os gentios. Mas no capítulo 11 ele vai voltar a tratar com Israel. É pena, temos que fazer esta interrupção, é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutinhos. Mas você está convidado amanhã a continuar conosco, para ouvir a conclusão desta palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Deus abençoe você e toda a sua família. Tenham todos uma semana abençoada, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que sejam derramadas luzes no seu caminho, na sua vida, na estrada desta vida, nas decisões que nós viemos a tomar durante esta semana. Até amanhã, se Deus quiser.